noite a todos os telespectadores desse novo podcast que se inicia hoje. Encerrando o ano, é claro, né, com uma bênção que o Senhor está nos concedendo. E esse podcast está aí, na contramão. No decorrer dos próximos podcasts, vocês vão entender o porquê desse nome Na Contramão. E graças a Deus o Senhor nos permitiu essa bênção de estar aqui. E está comigo hoje aqui, e vão estar aqui todos os podcasts. O missionário Jonathan, homem de Deus, nosso irmão Jefferson, que é um companheiro aí. E nós vamos estar tratando de assuntos que vai mexer, assuntos que são polêmicos. Mas antes de falar, Jefferson, antes de falar, Jonathan, sobre os assuntos, eu quero deixar um versículo da Bíblia aqui. Você sabe que eu gosto muito de Bíblia, né? Gosta. Você sabe que eu gosto daquilo que é leitura, né? E a palavra de Deus é a fonte inesgotável. E o Evangelho que escreveu em João, capítulo 6, versículo 58, tem uma palavra que vai nos atrair. Você que está me assistindo e vai assistir, vai ouvir as nossas palavras, você vai ver aqui, respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eu quero deixar esse versículo para começar o nosso podcast, que a minha preocupação é com a eternidade. Eternidade, entendeu? Então, já deixo uma deixa aí para o missionário Jonathan, uma deixa para o nosso irmão Jefferson aí, para também daí já começar a palavra de vocês. Depois eu sei que vocês vão se dirigir a uma entrevista e vamos falar daquilo que vai causar polêmica. Então, vamos lá. Pastor, hoje a gente vai falar, né, Jefão, sobre o ativismo religioso, que creio eu, que é um tema que está trazendo aí grande impacto e grande chamativa para as igrejas, para as lideranças prestarem mais atenção nisso aí e começar a abordar mais sobre esse assunto, que é um assunto que alguns vão contra e outros vão a favor. Mas a gente vai trazer aqui alguns conceitos, o que cada um pensa, o que cada um acha que é uma liberdade de expressão que a gente tem hoje ainda, que também é debatida no ativismo religioso. E aí a gente vai conceituar. E aí, Jefão, o que você acha? O que é o ativismo religioso? O que você tem para falar para a gente aí, mais ou menos? Eu agradeço vocês aqui. Boa noite. E vai ser algo muito interessante, né? Revelador. A gente quer algo que vai trazer aqui nos séculos de hoje e fazer algo que vai despertar o interesse de muitas pessoas, né? Trazendo também aqui o Rodrigo aqui, você e eu que gostamos muito de estar fazendo a leitura e no mundo atual agora trazendo um debate e pessoas aqui junto conosco aí nesse decorrer dessa trajetória aí. O ativismo religioso é algo muito interessante, porque é trazer a palavra nos tempos de hoje e trazendo um diferencial, divisão aí para aquilo que era a Bíblia, né? Foi escrita no passado, os tempos de hoje. Né, Rodrigo? E uma das coisas que eu quero falar com todos aqueles que vão nos assistir, não só hoje vamos tratar o ativismo religioso, é algo que a nossa geração está vivendo. Porém, eu quero falar, que nós vamos falar sobre manipulação religiosa também, que muitas pessoas, manipulação religiosa é pesado. Bem pesado. Você sabe disso. Eu quero falar também sobre o domínio religioso. Quando homens dominam homens, entendeu? Homens que dominam homens e debaixo de palavras, até mesmo usando a Bíblia Sagrada. Então nós vamos falar nesses podcasts que vai ter, quero falar que vai ter convidados. Vocês sabem disso, vai ter convidados aqui, pastores. Nós vamos trabalhar. Vai vir outras pessoas. O senhor primeiro hoje, depois do senhor, vem mais pessoas aí, né? É surpresa, né? Surpresa. E nós queremos trabalhar com convidados. Pelo menos 2 podcasts vão ter, 2 edições vão ter mensais, vão ser convidados. E 2 vai ser nosso bate-papo. Vamos estar aqui 3 ou 4, um bate-papo abordando esses assuntos. É claro que com os entrevistados nós não vamos falar sobre esses assuntos, a não ser que entre e venha gerar uma polêmica na hora do debate, na hora da conversa, do diálogo do nosso podcast aqui. Porém, nós vamos tratar
Hoje ativismo religioso, depois manipulação religiosa, depois vai ter o controle religioso, que é a religiosidade, o Jefferson, o missionário Jonathan, a religiosidade que está hoje enfraquecendo a fé de muitas pessoas. Então, eu já vou... tem mais temas aí, o missionário Jonathan tem aí escrito aí mais temas que nós vamos tratar, e no decorrer dos podcasts, dos dias, nós vamos estar falando. Mas hoje mesmo é um ativismo religioso e é algo que nós vivemos na pele. Tá, uma das vertentes que aborda o ativismo religioso, pastor, ele fala sobre o muito fazer e o pouco ser diante de Deus. E a gente tem algumas perguntas aqui, como o senhor mencionou. O senhor foi pastor por quantos anos mesmo? 16 Só para me lembrar, pra gente lembrar, 16 anos, 16 né? anos. E tem uma pergunta aqui que me chamou muito a atenção. Eu preciso que o senhor responda pra gente poder já começar o nosso bate-papo com a pergunta que vai... erguer, né? Vai. Vai queimar, né? Ó, olhando hoje, pastor, lá pra trás, no tempo que o senhor pastoreava, que o senhor servia com amor, com dedicação, porque eu sei, eu fui ovelha do senhor, o que o senhor diria que estava servindo a Deus por uma identidade pastoral ou por um amor dedicado ao Senhor? A tua pergunta, missionário Jonathan, os dois. Na realidade, os dois. Por amor à alma, sempre tive amor pela obra de Deus, desde quando eu conheci Jesus, por gratidão que Jesus fez por mim. Mas, na realidade, com o tempo, nós fomos vivendo em um meio em que a religiosidade foi suprimindo e a visão que eu aprendi. Na verdade, a visão que eu aprendi e obedecer cegamente. Obedecer cegamente e eu falo para quem está assistindo aí que me conhece a minha história, muitas pessoas, muitas almas que nós levamos até o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, nós estamos vivendo esse tempo. O serviço e a obra, entendeu? Existe a obra de Deus. A obra de Deus, ela é maravilhosa. A obra de Deus, ela é recompensadora. Nada mais. O que cegava o senhor, pastor? Visão. Para a gente... Visão que é o ensinamento. Vou te falar uma coisa. Você nasce num lugar que é ensinado aquilo, você aprende vou falar numa linguagem mais coloquial aqui. O cavalo. O cavalo, para você dominar um cavalo e ele te levar onde você quer, você coloca a rédea nele, você fecha a visão dele, só olha para frente e é aquilo ali que é o caminho que ele aprendeu e ele não consegue olhar para o lado e enxergar mais nada em lugar nenhum. Isso eu vivi. A ponto que eu tirei tudo aquilo que me prendia de religiosidade para viver algo novo, Jonathan. Para viver algo, missionário Jonathan, viver algo transformador que hoje eu sei o que é liberdade religiosa. Dentro do tema ativismo religioso, é empregado. Hoje, na nossa geração, é empregado que você tem que trabalhar, que você tem que fazer, que você... Não é servir. O ativismo religioso é isso, né? Dá mais valor pelas obras do que pelas almas. Pelas almas, entendeu? A ponto que a alma não interessa, porque se a alma interessasse mesmo, você lutava para não perder, para não sair. Então, a alma, você perder uma família hoje na igreja que é produtiva para o reino, é como se não perdesse ninguém, então você vê que está num meio que é mais no meio do ativismo. Porque quando você é empregado muito, não, tem que fazer, eu tenho que mostrar trabalho. E o maior problema que eu vivi, Jefferson, o maior problema que eu vivi foi isso, não. A maioria das pessoas eu vi, não, eu tenho que mostrar trabalho para o homem. Para o homem. O homem tem que ver o que eu estou fazendo. O homem tem que ver, a liderança tem que ver que eu estou realizando. E não é isso. Quem sabe de tudo que nós fizemos para o reino é o rei. Jesus, né? E com tudo isso, pastor Rodrigo, o povo escolhido do Senhor, eles estão se esfriando, né? Estão se retirando, estão tomando outro rumo. O que você tem a dizer um pouco em cima dessa demanda, dos acontecimentos dos tempos de hoje? Então, a imposição religiosa, ela vai causar isso. A imposição religiosa vai causar isso, esfriamento espiritual. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vai gerar uma polêmica maior. A pessoa, ela está servindo em uma denominação, em uma congregação, ela está servindo. E
E muito bem, até o momento que ela começa a participar dos bastidores. Até o momento que ela começa a participar de reuniões secretas. Que ela começa a ver, às vezes, o que é tratado lá no escondido. E ela começa a ver que, na verdade, quem manipula são homens. E a pessoa agora diz, não, não é para isso, não foi isso que eu vim para servir Jesus, não. Não é para isso que eu vim servir Jesus. Então, hoje, muitos têm esfriado, muitos têm deixado as congregações, e hoje se fala, hoje há um número de mais de 20 milhões de desigrejados, porque esfriaram na fé, caíram na fé. Por quê? Porque se sobrecarregaram com a religiosidade, com o serviço, e falta de intimidade com Deus não é falta de intimidade com Deus. Falta de relacionamento com Deus também não é, porque as pessoas oravam, é monte, é jejum, é benção, isso são coisas abençoadas. Porém, vocês, meus companheiros, eu falo para vocês, chega um momento que a pessoa começa a ver que o homem faz de tudo para colocar o dedo dele no evangelho. E o evangelho não precisa do dedo do homem, não. Entendeu? Pastor, olhando um pouco nessa mesma argumentação que o senhor trouxe para a gente, tem uma pergunta aqui também muito interessante para a gente poder manda ela, debater. Nós estamos aqui para debater e responder. Por que dizer não na igreja costuma ser visto como pecado, rebeldia ou frieza espiritual? Tem alguma base bíblica, teológica, alguma linha alguma vertente de argumentação que traz isso para a gente, falando... Porque isso aqui também é ativismo religioso. Se a pessoa não fizer... Não concordar... E falar não pro líder, ela é uma pessoa rebelde. Ela é uma pessoa que não tá aceitando, que não é submissa, né? Uhum. Essa é a palavra, acho que certa, correta, que a gente acredita que a igreja usou e ainda usa em alguns ministérios essa argumentação para poder prender e aprisionar muitas pessoas até hoje. O que o senhor diz para isso? Exatamente. Missionário Jonathan, e pegando esse engancho seu aí, que você está falando aí, acaba que exclui aquela própria pessoa do meio dos afazeres, Por dizer não. Da igreja, porque a pessoa acaba matando aquele amor que a pessoa tem, que ela está ali fazendo a obra do Senhor, né? Ela está ali dedicando algo que veio ao coração dela, e esse engancho aí que você está falando aí, essas palavras que você está perguntando pro pastor Rodrigo, é bem interessante. Então, toda pessoa que vem para Jesus, ela vem de uma história. Existe uma história por detrás de cada conversão, cara. Uhum. Existe uma história por detrás de cada conversão. O velho homem. Não, o velho homem, mas vem de uma história de sofrimento, às vezes de droga, de alcoolismo, de prostituição, de criminalidade, às vezes uma família destruída. E quando a pessoa ela entra em um recinto religioso e ela começa a ter a sua vida restabelecida, ela se sente tão grata. Só que ela entra, às vezes acaba entrando não em todo lugar. Eu quero que vocês me entendam isso, não é todo lugar. Existem lugares sadios. Existem lugares sadios. Eu estou escrevendo um livro, e já é um spoiler para vocês aqui, e esse livro o título desse livro é O Ativismo Religioso é a religião que mais mata o cristão. Para vocês verem quantos cristãos estão morrendo dentro das igrejas por causa de um ativismo religioso, por causa de uma imposição humana. Aí eu falo para vocês, dizer não, o missionário Jonathan, o Jefferson falou aqui, o dizer não é tão difícil. A imposição levou muitas vezes eu a dizer sim para tudo. Só que quando chega ao ponto de você levantar a cabeça e dizer assim, não, mas com isso eu não concordo, você é o rebelde, você está indo contra a liderança. Então, ninguém pode ter opinião. Ninguém pode ter opinião própria, não. Somente o cabeça, os líderes que podem falar e impor, não tem que ser o que eles falam. Ninguém mais pode dizer não. Se dizer não, aí é excluído. Aí o púlpito, escute isso, o púlpito é usado, você que está me assistindo aí, você já deve ter passado por isso, o púlpito sendo usado para indireta. O púlpito sendo usado para matar a fé daqueles que estão trabalhando na obra, fazendo a obra de Deus com amor, por gratidão, mas aí o púlpito vira agora, na verdade, um lugar de fuzilaria contra aquele que disse assim, não, mas eu não concordo com a liderança, eu não concordo com essa atitude da liderança, eu não concordo até com aquela palavra que o líder falou no púlpito lá, aí por um dizer não, desde dizer não assim, não, você vai ser um pastor, não, mas eu não quero ser pastor, então você está debaixo de maldição.
Sabe o que que é? A teologia do caos. Grave isso. Teologia do caos é, se você não obedecer, você vai ficar doente. Se você não obedecer, você vai perder o emprego. Se você não obedecer, alguém da tua família vai morrer. Se você não obedecer, você vai capotar teu carro. Se você não obedecer, eu vivi muito isso, gente. Prender pessoas na igreja debaixo do terror, como se nós tivéssemos um Deus vingativo, um Deus que é amor, mas ele é vingativo. Está lá no céu dizendo assim, o cara que me desobedecer, eu vou colocar um câncer nele. O cara que me desobedecer, eu vou colocar uma doença mortal nele, para ele ver que ele é rebelde, para ele ver que ele me desobedeceu, e Deus não é assim. Não é. E são as pessoas que impregnaram na religião, até no nosso ocidente aqui, essa teologia do caos. Ao ponto que um dia que você dizer não, você não presta mais. Você vai ser uma carta fora do baralho, uma bola fora da mesa de sinuca, porque você não presta mais. Porque você agora abriu os olhos e disse, não, mas eu não concordo mais. Entendeu? Existe uma palavra, ô pastor, quando eu estava estudando teologia, estudei pouca coisa, mas estudei. Teologia, para essa geração de hoje, teologia é... Não pode, né? Não, esfria a fé. Para essa geração... Mata. Charles Spurgeon tem uma frase. A letra mata. A letra mata. Você já viu isso, a letra mata? Ué, a letra mata. Que letra que mata? A letra mata. A letra que Moisés trouxe, né, que era o Ministério da Morte, né? Sim. Isso aí é para outro podcast. Mas a teologia esfria a fé? Não, ela vai revelar mesmo. Isso, Charles Spurgeon falou que a pior ignorância a pior... A ignorância é não buscar conhecimento. Então, a maior prisão é a ignorância. Então, quando você começa a levantar a cabeça e dizer, não, quero aprender, vou estudar, aí você vai começar a ser aquele que vai debater. Entendeu? Todo o debate, desde Roma Antiga, quem estuda história da igreja, estudou história de Roma, todo o debate, todo o parlamento, na verdade, era debate. E esse debate gerava, a pessoa buscava conhecimento para poder ir lá debater. Paulo no Areópago, lá em Atenas, vocês vão ver que ele fez um debate que, dentro da cultura grega, helenista, Paulo foi lá e arrebentou. Sozinho, ele mesmo advogou por ele mesmo sem precisar de apoio, de suporte. Conhecimento, né? Muito. Paulo tinha muito. Paulo era dotado de conhecimento. Quantos estão sendo presos? Por cadeias espirituais, psicológicas e mentais, porque não buscam conhecimento. Porque o conhecimento vai te libertar. Quando você vê na Bíblia conhecereis a verdade... Quando a gente fala sobre conhecimento, pastor, você fala um conhecimento da Bíblia e também outros autores, claro. Outras pessoas que vão ver a cultura. Geografia, história, você vai trabalhar dentro até de uma filosofia, entendeu? Você vai trabalhar até dentro de uma... Jesus usou frases filosóficas. Vocês vão estudar isso aí, vocês vão ver. Pastor, entrando aí, o Jefão entrou nesse assunto, eu ia falar sobre a palavra aqui, mas dentro disso aí, qual é o medo que o senhor percebe das lideranças de um liderado aderir isso tudo para a vida dele? Qual é o medo? O medo de buscar conhecimento? Exato. O medo de sair da ignorância? De buscar livros, de ler outros livros, de conhecer outras doutrinas, de conhecer até mesmo outras religiões. Qual é o medo? O medo, na realidade, é de perder o domínio. Domínio manipulador. Entendeu? O medo de perder o domínio. Porque no momento que alguém busca conhecimento, a pessoa não vai engolir tudo. Sim. Não vai comer tudo. Entendeu? Vou simplificar para vocês aqui. Vocês sabem do tomate, né? O tomate é uma fruta, né? Sim. Então, o conhecimento que o tomate é uma fruta, você tem. Sim. Mas a sabedoria para saber que não vai numa salada de fruta. Aí já é diferente. Conhecimento que o tomate não é uma fruta, vocês têm. Mas quando você vai ter a sabedoria, você vai sair do técnico e vai agora aplicar. Não, tomate é uma fruta, mas não vai na salada de fruta. É isso que vai gerar, isso eu estou fazendo uma analogia aqui para vocês verem. Quando uma liderança vê que um membro, um jovem, um novo convertido começa a buscar conhecimento, ele começa a ter medo daquele que está buscando conhecimento teológico, conhecimento psicológico também, conhecimento mental, que a pessoa vai se preparar. Agora ele vai enfrentar alguém que não vai comer qualquer coisa. Vai enfrentar alguém que vai dizer assim, não é bem assim. Porque eu já vi cada aberração em cima de altares
que eu vou abrir para vocês aqui. Eu já vi num altar um líder pregar e falar assim, que lá no céu tem uma placa. Ah, E não. eu vi Meu Deus. eu vi um monte de obreiro, dizendo assim, "A glória a Deus, aleluia", língua estranha e pulando. Aí já não e dá, lá já no não céu dá. tem uma placa. E colocou a placa da denominação lá. E qual a placa, pastor? Não, eu não vou falar placa, não, entendeu? Eu vou falar placa, não, entendeu? Eu vou falar Aí não tem placa, como, né? Não eu tem eu como, não vou não tem falar como. bandeira, sabe por quê? Não tem como Porque falar a placa. lá no céu não tem placa, gente, Não tem, entendeu? não tem, não Só tem. que a minha preocupação é essa, que eu vi obreiros ignorantes, entendeu? Ignorantes, não no sentido pejorativo da palavra, não. Obreiros que cego para tudo, baixa a cabeça para tudo. E o líder disse, lá no céu tem uma placa, eles glória a Deus e aleluia, e vão para as congregações, e vão para a missão, e vão e pregando isso, e acaba gerando, sabe, outro assunto que nós vamos falar em outro podcast, que é o sectarismo. Que o exclusivismo religioso que gera o sectarismo. Eu sou melhor, a minha igreja é melhor, só nós temos a revelação de Deus, só nós temos a palavra de Deus, só o nosso líder é o homem de Deus, e você vê igrejas que nasceram há 50 anos atrás se subjulgando melhores e só eles são salvos. E o que vale dos 2000 anos do evangelho que foi pregado? Paulo não foi membro de uma igreja evangélica da atualidade. João não foi membro de uma igreja evangélica da atualidade. Pedro não foi membro de uma igreja. Então, se Pedro, Paulo, João, os pais da igreja não foram membros dessa igreja, onde eles estão? Se só nessa igreja tem salvação. Só nessa placa tem salvação. Entendeu? Nenhuma outra vale, nenhuma outra presta. Não houve outro pregador, ninguém mais presta. Não dá oportunidade pra ninguém. Não. Ninguém mais presta. Ninguém visita, não pode também Não, visitar. o quê? Visitar outra igreja? Não pode. Dentro do ativismo religioso, vocês aprendam isso, não pode visitar outra denominação, não pode trazer pregador de outra denominação para pregar ali, porque é mistura. Lembrando, pastor, que a gente não tá falando aqui de nenhuma igreja específica. Não. A gente tá falando de vários ministérios que praticam as mesmas ações. E você sabe o que é? Vou te falar uma coisa. Sabe como eles conseguem manter as pessoas na igreja? Eles vão manter as pessoas assim, no círculo congregacional deles, colocando serviço. Ativismo religioso é isso. Você, culto segunda a segunda, missão, limpar a igreja, amanhã tem monte. Ou então consagrando. Ou oferecendo cargo. Consagrando. Oferecendo cargo. A pessoa já de obreiro vai a pastor. Quantos pastores que eu conheço que não tem nem conhecimento? Tem igreja que tem só pastor, né? Só tem pastor. Não tem mais obreiro. Então dentro desse tema que nós estamos tratando, o ativismo religioso é isso. Aí o que acontece? Mata famílias. Se um pastor que está me assistindo, esse pastor dá a vida pela igreja, mas não dá a vida pela família. Entendeu? E a Você família... entrou numa coisa muito interessante aí. Olha, como é que... Eu tô lendo aqui e eu ia fazer essa pergunta. O que você tem a dizer? A família. Vamos quebrar um pouquinho? Eu queria pedir permissão ao senhor, pastor, compartilhar um pouco, né? Porque hoje, no tempo atual hoje, a gente está vendo muitas famílias sendo destruídas. E meu dia a dia eu sempre falo isso e eu tenho alguns espelhos, o senhor sabe, com o respeito que o senhor tem, e eu tenho com você, eu espelho muito pela forma que o senhor cria e leva a sua família ali, junto ali a Deus ali. E o senhor testemunhou algo que, para minha vida, me chamou muito a atenção. O momento que as suas filhas chamou você, pai, eu quero ver um show evangélico de tal pessoa, e tinha um bloqueio ali, que criou um bloqueio. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco isso com o pessoal do outro lado aí, com a gente, pessoas que não sabem, e quebrar esse tabu. É interessante isso, é interessante porque... Vou dar um outro exemplo antes. A minha filha participou de um festival da W Music e eu levei ela até, vou dizer hoje, da desobediência, tá? Ela vai ser da desobediência ao homem. Eu levei ela. Por quê? O que veio à minha mente? Eu vou levar ela porque muitos podem ir num torneio de futebol. Pode ou não pode torneio de futebol? Sim. Pode ir num torneio de taekwondo, capoeira, karatê, esporte, qualquer esporte. Pode ir num torneio de natação. E a minha filha veio, pai, eu quero ir no festival gospel.
Só que, meio que eu vivia, não podia. Eu disse, mas eu vou levar minha filha. E levei, ela teve a experiência dela, e hoje ela tem um ministério de adoração, que Deus usa muito ela, por causa de uma atitude que eu, como pai, tiro o pastor de lado, como pai. Isso. Entendeu? Tiro É o pastor isso. de lado e agora como pai. Disse, eu não vou Uhum. perder minha filha, porque eu sou um cara ativista. Se for subjugar minha filha, é um sonho, talvez ela tenha, de um dia, até Deus pode ter um projeto na vida dela de levar ela onde Deus quiser. E quando elas chegaram e pediram, pai, leva nós no show, nos leva no show gospel, eu disse, elas não estão pedindo para ir pro mundo, cara. Elas não estão pedindo para ir pro pagode, elas não estão pedindo ir pra farra, estão pedindo para ir adorar a Deus. Aí o que eu fiz? Eu sou, dentro do assunto, eu não vou perder minha família, a minha atitude de liderança, de que adiantava eu ser um pastor, de ganhar multidões, e eu perder minhas filhas. Como eu tô vendo hoje, famílias sendo destruídas, Meu porque Deus. o cara tá lá na obra, igreja, missão, e tá perdendo a família. Esse dia eu vi um vídeo aí na internet, um pastor pregou, e ele fala, ele sendo, na verdade, bombardeado na internet, porque ele disse que o teu primeiro rebanho é a tua família. Ele não tá errado, não. Ele pregou a realidade. Como é que um pastor vai dirigir a casa de Deus se ele não governa a própria casa? Não governa, os filhos estão nas drogas, os filhos estão na prostituição, e com que cara? Aí você pode me dar o exemplo de Samuel, que os filhos de Samuel eram o que eram, mas não foi por causa de Samuel, foi depois que eles cresceram, que eles desviaram, eles saíram do propósito que talvez Deus tinha na vida deles. Mas quando minhas filhas chegaram, pai, nos leva, eu disse, eu vou levar. E ali foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fui mais tocado, fui eu, Deus usou o adorador lá para vir falar diretamente comigo, e hoje o que eu estou vivendo, essa liberdade que eu estou vivendo, vocês veem, hoje a minha família é feliz cada vez mais. Sim, muito, muito. Hoje minhas filhas, elas têm a liberdade de adorar, de fazer a obra de Deus, estão na obra. É claro que debaixo de muitas pessoas, saiu debaixo de maldição. Irmão, Meu Deus. você que está me assistindo aí, tá querendo tomar uma decisão na tua vida de sair debaixo de julgo de homens, não existe essa maldição sem causa. Ah, mas eu vou tocar no ungido de Deus. Não vai tocar no ungido de Deus, não. Maldição se a pessoa tomar a atitude de sair do ministério? É? O ativismo religioso, se você, É o- você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você está amaldiçoado. É o cúmulo do absurdo, né, pastor? Não, você já viu isso? Nunca viu isso, não? Já, muito, Entendeu? Aí, muito. você está amaldiçoado, tua família está amaldiçoada. E outra coisa, é como se colocasse uma foto da pessoa lá na frente da igreja, assim, proibido de entrar. Porque agora ligam para os membros da igreja, fazem reuniões com os membros da igreja e mandam desligar das redes sociais, mandam nunca mais te procurar. Sabe o que é? É a religião que mata famílias, cara. É a religião que mata amizade. É a religião que separa casais. Eu vou falar um fato para vocês aqui que eu vi alguém fazer. A pessoa chegou para devido a um certo ministério, na verdade, e a mulher não veio para o ministério. E a liderança disse, não, se a tua mulher não quer vir para o ministério, você tem que separar dela. Sabendo que eu conheço a Bíblia diz que se a mulher tem um marido descrente, o marido é santificado pela mulher. Aí a pessoa vem para a igreja, para o ministério, mas a mulher não quer vir, é impregnado uma separação, divórcio, aceita o divórcio, porque o que vale é a denominação. Então é isso que nós estamos vivendo. Então, eu faço casamentos, eu realizo cerimônia de casamento, e um dos últimos casamentos que eu fiz, eu falei que quando Deus instituiu Adão e Eva, e instituiu a primeira instituição da terra, se chama família, não instituiu igreja. Não instituiu igreja. No Éden não tinha igreja, no Éden tinha família. Aleluia, né? Isso me toca, porque Deus toca o nosso coração. No Éden não tinha igreja, não. No Éden tinha família. A igreja, ela foi a consequência da queda. Entendeu? A igreja foi a consequência da queda, porque Jesus vem e estabelece a igreja. Aí veio o quê? O soerguer da humanidade na restituição de uma família. Olha a revelação aí. Às vezes o povo não entende isso. No soerguer de uma família. Que família? Jesus, o noivo, a igreja, a noiva. Olha a família aí. Entendeu? Não existe igreja sem Jesus e Jesus, ele veio para a igreja, ele morreu pela igreja e é hoje que nós estamos vivendo. Então, você abandona a tua família para cuidar da obra de Deus. Abandona a tua família para ficar lá preso na obra de Deus, que Deus vai te recompensar. Aí teus filhos vão para o inferno.
Aí tua família você vai perder. Até festa, você tem uma festa lá da tua família, ô Jefferson, ô missionário Jones, vocês vão ter uma festa lá. Eu não vou na festa da minha família porque eles são ímpios. E eu sou luz. E luz não se mistura com trevas. Ué, ser luz num ambiente claro é muito fácil. Eu quero ver você ser luz lá aonde eles estão precisando, os pecadores. Jesus estava na casa de Zaqueu, num banquete, e sendo criticado porque estava comendo com o pecador, sendo ali amaldiçoado pelos fariseus porque ele comia com o pecador. Jesus era luz em meio às trevas. Jesus levou luz. Então, você não pode ir lá, vou usar a tua empresa, a GFTech. Você vai lá na GFTech, quantos que entram lá que não defendem a mesma fé que você? Mas você vai ter que ser luz para eles. Você vai ser luz numa qualidade de serviço, numa honestidade. Aí o cliente que é ímpio, o cliente que tem uma religião diferente, vai dizer assim, Jefinho, servo de Deus, honesto. Aí você foi luz. Entendeu? Testemunho, né? Testemunho. Agora, o pastor, 16 anos dentro de um jugo, Sistema. de um sistema. Em algum momento, tudo isso daí que o senhor falou agora, o senhor praticou com os liderados alguma dessas coisas? Claro, O que o senhor me diz? claro. O que o senhor diz pra gente? Porque tem muita gente assistindo que conhece o E senhor, agora eu me queimo, que conhece o senhor, e aí o pessoal vai ver e E vai... agora eu me queimo. Mas o que o senhor fala pra gente Não, hoje sobre quando a minha essas visão era ações? fechada, minha visão era limitada, vou dizer pra você, era limitada. Rapaz, o cara não vinha no culto de segunda-feira, na terça-feira eu arrebentava ele. Não sobrava nem o casco, né? O cara não vinha na escola dominical, cara. O cara não vinha na escola dominical, eu dizia assim, não quer nada com Deus. Às vezes o cara tava Tá no mundo. Tá, não, é desviado na Desviou. igreja. Aí eu pratiquei ativismo religioso. Porque eu aprendi isso. Mas eu acredito que ninguém melhor pra falar do que alguém que já praticou. Não é nem passou, Aham. mas praticou. Não, pratiquei Porque mesmo. a experiência fala muito Mas mais. por que eu pratiquei? Porque eu aprendi daquela maneira. Sim, sim, sim. Entendeu? Eu aprendi daquela maneira. Então, sabe, pergunta pra mim assim, eu te dar a liberdade de perguntar. Pastor, você já amaldiçoou alguém? Pergunta. O senhor já Claro. amaldiçoou alguém, mas... Claro, velho. Meu Deus. Claro, você está falando com alguém que viveu isso aí. Porque no meio que nós vivíamos, é isso. Tá debaixo de maldição porque trocou uma escola dominical para ir para a praia. Não podia ir na praia. Não, eu não vou entrar nesse Porque senão assunto não ia agora, no culto, né? às vezes acontece isso. Entendeu? O único tempo, o cara trabalha a semana inteira, aí chega na hora, num domingo à noite, aí ele vai para um... Não, vou pegar minha família hoje, vou dar um passeio com a minha família, não vai dar tempo de chegar no culto, mas ele foi dar uma atenção para a família. Rapaz, desci além Nesse mês de dezembro, então, que a gente tá gravando aqui, nesse calor, 40 graus Juiz de Fora esses dias, ontem, né? A gente tava conversando lá. 40 graus. Se o cara fosse na piscina com a família... Não, se ele trocasse o culto, trocasse a obra de Deus. Já era. Só que esquece. Hoje eu sei que a obra de Deus vai muito além disso. Ele cuidar da família dele é a obra de Deus. Sim. Hoje eu sei. Uhum. Antes não, antes eu pratiquei ativismo religioso. Sim. Pratiquei, vocês... muita gente sabe disso. Cheguei para pessoas e recriminei pessoas por causa de uma visão limitada, gente. Por causa de uma visão, de uma religiosidade que foi impregnada na minha vida. E hoje não. Hoje eu entendo porque eu bebi do cálice que eu dei para os outros. Entendeu? Uhum. Jesus, ele vai falar, pastor, que quem conhece a verdade liberta. Que verdade? A verdade que eles pregam ou a verdade bíblica? Dele, bíblica. Porque hoje tem igrejas aí que fazem as suas teologias internas, aí tem as doutrinas fundamentais da igreja. Não é deles não. Não abre uma Bíblia, tá, teologia, gente? não abre uma teologia, na realidade, a teologia bíblica mesmo, para levar a pessoa a conhecer história, cultura, geografia. Não, tem que ser uma teologia denominacional para manter a pessoa ainda mais presa ainda. Prendendo ela e... Cegando. Cegando? É. Esquecendo a Bíblia, então. Esquecendo... Deixando de lado. Deixando de lado. Deixa eu falar pra você. Deixando ela de lado. A Bíblia já não vale mais. A Bíblia já não vale mais em muitos lugares. Por quê? O que vale é só a palavra do líder.
Eu já fui em culto que o pregador não abriu a Bíblia. Não, isso é inadmissível. Isso aí é. Ele não abriu, ele já veio, complicado. ele citou, mas ele Eu vou dar ele um não trouxe o público para Eu vou dar um exemplo ler. para você do negócio. Vou dar uma nomenclatura para vocês aqui. Existe a necromancia, que é consultar os mortos, né? Sim, Mas existe a bibliomancia. Aham. Já ouviu falar disso? já. Bibliomancia? Bibliomancia, o camarada aqui, eu vou consultar a Bíblia, não é Sim. estudar a Bíblia, não. Vou ver o que Deus quer falar comigo aqui. O que sair, Aí o que sair aqui eu vou falar. O pior é que eu vi pessoa fazer isso, o que sair eu vou pregar. Não deu tempo de ler a Bíblia hoje, chega no altar, aonde eu abrir eu vou pregar. Ué, não deu tempo de ler Bíblia hoje? Bíblia você não lê para pregar. Bíblia você lê, você que está me assistindo aí, você lê para viver. Você que vai assistir esse podcast aqui, ó, Palavra de Deus, você pregador, tá me assistindo? Você pregadora, tá me assistindo? Bíblia você não lê só para pregar, não, para preparar sermão. Bíblia você lê como alimento diário, pão vivo que você come todo dia. É claro que nós estamos vivendo uma geração que tem as mensagens do micro-ondas. Vai lá na internet, tem um catálogo de mensagens, essa aqui eu vou pegar. chat GPT, Ih! estrutura tudo ali, o esboço pronto já. Pronto. Pega lá, 1 Coríntios Então você está me dizendo 15, que já pegou 16. no chat, já pegou mensagem hoje. Eu já montei esboço, mas não é pecado, pastor, e não é errado também. A gente vai dar ali o que a gente escreveu para ele, Não, entendi. e aí ele vai montar muito mais estruturado do que o que a gente fez. Então, Só a que revelação ele do chat, como é que é? O chat GPT. GPT. Não, pode usar, não é pecado, não é Eu erro, sei, não. eu sei. É uma coisa que a eu tô gente mexendo contigo. precisa acompanhar a tecnologia, porque senão, olha só, o Brasil é o país mais leigo digitalmente. E aí acaba que um outro assunto pra gente poder falar Por isso depois que eu falei, também. por isso que eu falei que nós vamos botar esse podcast para quebrar em Juiz de Fora e região, porque nós queremos trazer pastores. Aham. E às vezes a igreja deles tecnologicamente, virtualmente, está apagada. Não tem. Entendeu? Não tem nada Aí é mais no digital. fácil hoje viralizar um vídeo Uma de dancinha do TikTok. Não, e até em uma igreja, um vídeo de uma gafe que é dada dentro de uma igreja, viraliza. Uhum. Enquanto o pastor está lá suando para pregar uma mensagem gloriosa, os membros, deixa eu falar isso, cara. Os membros da igreja não são capazes de ir lá pegar a mensagem do pastor abençoado e todo mundo compartilhar. Compartilhar. Não, mas a dancinha do TikTok eles compartilham. Tá todo... A gafe que o irmão deu em cima do altar lá, até aquilo que passou do menino há um tempo atrás, vai viralizar. The King, the Power, É esse negócio The aí. Man, The Best, não sei mais isso, o quê. Isso viraliza. Mas uma palavra de arrebatamento, uma palavra de salvação, não viraliza. É difícil, Porque- muito. mas Hoje a em culpa é dia... de quem? É dos ímpios? Não, É da igreja? sim, Dos membros da igreja? com certeza. Entendeu? A gente, o nosso grupo religioso, ele costuma, às vezes, ser bem dividido. Mas deixa eu te falar uma coisa. É porque não é comigo. Olha a alegoria que eu vou fazer. Não é comigo. Porque se fosse comigo, eu ia insistir para todo mundo compartilhar. Porque eu sou pastorzão. Aí todo mundo tem que compartilhar porque eu sou pastorzão. Todo mundo da igreja tem que ir lá. Eu tô no YouTube hoje. Tem que ir lá no YouTube porque eu vou estar lá no YouTube. Esquece todos os outros porque quem vai estar no YouTube sou eu. Não compartilhe de mais ninguém porque eu sou o cara e é isso que estão vivendo. Entendeu? Projeção. Aí é um pouco do narcisismo também. Nós vamos Entra, nós vamos não entrar entra? nisso. É o narcisismo. Nós vamos entrar no narcisismo, cara. E o narcisismo vai pegar fogo. É, Porque o narcisismo, as pessoas vão se identificar. Porque esse trabalho aqui, eu tenho pessoas dos Estados Unidos que entrou em contato comigo sobre esse assunto. uhum. Tem pessoas de várias cidades de Minas Gerais e do Brasil que entraram em contato comigo para que eu viesse expor algumas coisas sem expor. Eu não quero expor pessoas, tá? Eu não quero expor ministérios. Eu quero expor situações. Entendeu? Eu não condeno pessoas. Eu condeno práticas. Uhum. Entendeu? Tem mais alguma pergunta aí? Ó, nem os políticos, pastor, porque a gente vai falar de política e religião, né? Nós vamos entrar em política e religião? Vamos aí. Mas eles falam Vamos. mas é pregado que religião não tem nada a ver com política. Pô, mas aí, aonde é pregado não vai assistir, eu acho, né? Eu creio que Aí, não. como o nosso operador falou que nós vamos ter os haters, Ah, e os haters ficam à vontade, Mas pode mas- ter, é mas- bom, é bom. mas José foi um político. E aí, Daniel governou? foi um político. E aí? Paulo usou poder político. Político. E aí? Quando estava preso. Paulo ficou preso em casa, porque foi mais preso em casa por causa do poder político que ele tinha.
Então a gente vai entrar nesse nós vamos assunto aí entrar, que sim, também vamos vai dar bastante pensamento para a gente poder entender e abrir também a mente de quem Amém das assistir. pessoas, claro. Porque o propósito aqui é esse, né? É fazer, alcançar vidas para as pessoas entenderem melhor sobre as questões que vão ser discutidas aqui. Ô, pastor, agora tem mais uma pergunta aqui. A gente estava falando sobre a libertação, que a verdade liberta. E o Verdade. senhor ficou lá 16 anos como pastor, passou esse tempo, infelizmente, o senhor não pastoreia mais. Não, não. E o senhor sentiu que era mais importante manter a engrenagem, o funcionamento da igreja ou do que cuidar da família do senhor? A decisão não foi fácil. O que levou o senhor? A decisão não foi fácil, porque, pela misericórdia de Deus, nós incendiamos, pela misericórdia de Deus, uma cidade. Sim, Entendeu? Vocês sabem disso. Muitos lugares ficaram sabendo o que Deus estava fazendo. Porém, eu não podia perder minha família. Eu não podia perder minhas filhas que Deus me deu. E eu não podia manter uma engrenagem quebrada, funcionando. Entendeu? Porque talvez o dente quebrado seria eu. Seria eu o dente quebrado dessa engrenagem. Mas olhando para minha família, o meu primeiro ministério é minha família. Entendeu? E se você perguntar assim, pastor, você sentiu? Não. Na realidade, a história ficou. Entendeu? Existe uma história. História ninguém apaga. Podem tentar apagar, podem tentar difamar, como tentaram difamar minha vida. Entendeu? Tentaram muito difamar minha vida, histórias que foram inventadas, mas hoje eu vejo minha família vivendo o que Deus está proporcionando, entendeu? Ver minhas filhas adorando e podendo cooperar também com o reino, que a minha visão é reino, não é mais uma bolha. E eu falo, mais uma vez, eu me dirijo àqueles que vão nos assistir aqui, sai da bolha, cara. Sai da bolha religiosa. Vai viver o reino. A galera tá brigando por púlpito, cara. A galera tá brigando por púlpito. Eu conheço um pouquinho das histórias dos avivamentos que muitos ocultam. Muitas igrejas ocultam isso. Eu lembro de John Wesley. O senhor é mestre na história da Na igreja. história da igreja, pela misericórdia de Deus, nós gostamos. Eu sei. E John Wesley, no século XVIII, 17 para 18, na verdade, John Wesley, ele incendiou o mundo. Mas por quê? Primeiro, ele teve uma decepção, que ele não ganhou alma nenhuma, e volta envergonhado para a Inglaterra. Só que quando ele volta para sua casa, para o seu ministério envergonhado, Deus tem um chamado na vida dele. Ele é impactado profundamente, e esse homem, junto com seu irmão Carlos Wesley, ganharam mais de 6 milhões de almas em cima de um cavalo. Mas por quê? Porque ele foi impedido de pregar nas igrejas. As portas das igrejas foram fechadas para John Wesley, e ele tem uma frase célebre que eu gosto dele muito. Ele disse: as praças da cidade e as ruas da cidade são a minha paróquia, são a minha igreja. Então hoje nós estamos vivendo uma área da tecnologia. A praça da cidade, as ruas da cidade estão aí, nas pessoas que vão nos assistir. Pessoas que estão feridas ministerialmente. Pessoas que estão desigrejadas porque se frustraram com uma liderança que era uma liderança impositiva, não uma liderança expositiva. Entendeu? Que a expositiva é aquela que expõe. A Sim. impositiva é aquela que impõe e tem que ser como ela fala. E essas pessoas estão aí, nas redes sociais. Precisam de um podcast como esse, de esclarecedor, que vai esclarecer mesmo dúvidas. E a pessoa não quer nem igreja mais, cara. Se eu fosse um camarada, eu vou falar para vocês, se eu não tivesse convicção da minha fé, que Jesus morreu por mim, que Jesus me resgatou das drogas, que existe uma história de onde Jesus me tirou, talvez eu seria um que voltaria atrás e talvez não quisesse mais nem saber de igreja. Seria o mais crítico de igreja. Só que eu tenho uma coisa a falar, vocês vão se impressionar com isso. A igreja não tem culpa. A noiva, que é a igreja, não tem culpa. A igreja não tem culpa. Só que quantos estão... não quero mais ir na igreja porque eu fui ferido na igreja. Não, você não foi ferido pela igreja. Foi ferido por pessoas. Foi ferido por lideranças.
Ah, eu não vou mais na igreja porque as pessoas me excluíram. Não, a igreja não deve nada. Talvez a instituição, tá? Uhum. Talvez a instituição. Talvez aquilo que eu falei para vocês, a placa A deve. placa. Talvez a placa deve. Mas a igreja, corpo místico de Jesus, não deve, não. Jesus disse, esta é a minha igreja. E as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. E essa igreja, a igreja que mais cresce, entendeu? É a igreja que está entendendo o reino. Está entendendo? Você vê hoje, coloca um Google simples aí, você vai ver. A Coreia do Norte tem crente. Na China tem crente. E não tem placa. E já, só pra gente não perder aqui, essas igrejas que estão aí valorizando muito mais a placa do que quem está dentro, as almas, o senhor acha que pode acontecer de acabar? É uma pergunta muito complicada. Porque o senhor tem experiência, o senhor... Pergunta muito complicada. Sim, Entendeu? sim. Eu vou ser sábio nessa pergunta. Então, Entendeu? Eu manda brasa. Eu vou ser Gamaliel. Eu vou ser Gamaliel. Se Vamos essa lá. obra é de Deus, ninguém para. Mas se Deus não tá mais na obra, vai se esquecer. Uhum. Vai virar briga, vai virar contenda, vai virar discussão. Entendeu? O tempo vai dizer. O tempo, nada melhor do que o tempo vai dizer. Gamaliel disse, levantou um Teudas e reuniu um grande número de pessoas, mas foi esquecido. Levantou um Judas, que levou muita gente com ele, mas foi esquecido. Aí Gamaliel, com toda a sua sabedoria, como era o maior sábio do judaísmo da época, ele disse, se essa obra desses cristãos, dessa seita, que Gamaliel até chamou de seita, dessa seita que eles dizem que são os do caminho, se for de Deus, ninguém para, não. O que é de Deus, ninguém para. E o que é de Deus não depende de parede, tá? Uhum. A parede é para congregação. Eu não prego contra a igreja, não, gente. Eu não prego contra a igreja, reunir as pessoas dentro de um templo, não. Eu não prego. Lembrando também que a gente não está falando contra a igreja, Não, não. nem contra o templo. Não, A não. gente é a favor de congregar, né, pastor? Deixar Congregar. claro para todo mundo aqui, a gente é a favor que você congregue, que você tenha um pastor, que você tenha um líder, que você tenha Mas alguém deixa eu te falar. para te ensinar. Deixa eu te falar um negócio. Você está falando, tem legal, pastor, líder, Uhum. alguém que vai te orientar. Sim. Mas o que está acontecendo hoje eu vou viajar, pastor. Posso ir viajar? Não, você não pode viajar, porque você você não estará debaixo da minha cobertura. Ah, pastor, conheci uma menina, vou namorar. Não, não é de Deus você namorar com essa menina. Ah, pastor, eu vou trocar de serviço. Tudo tem que ser cobertura espiritual, entendeu? Então, hoje estão endeusando os homens, como se tudo que o membro fosse fazer, oprimidinho ali, tem que ir lá pedir para o pastor, para o seu líder. Não estou falando para as pessoas se levantarem contra a liderança. Aham. Mas entender que um líder é tipo Jesus, um líder é tipo Paulo, um líder é tipo João, entendeu? Não impõe alguma coisa para os liderados. Você sabe como você consegue conquistar a confiança das pessoas? Exemplo, Ele influencia, né? influenciar. Entendeu? É aquilo que eu vou voltar a falar com vocês. Eu não vou combater pessoas, vou combater práticas. Uhum. Sempre foi isso. E quanto mais eu combati, uma das maiores guerras que eu enfrentei foi isso. Abrir os olhos das pessoas. Porque se só existe um homem de Deus na terra, existe só uma igreja na terra, e um homem de Deus é o homem que recebe tudo de Deus, e as outras igrejas? E os outros países? Entendeu? Então, você estava falando com as pessoas aí para elas verem, nós não pregamos contra a igreja, não pregamos contra a liderança, Exatamente. nós pregamos contra práticas erradas. Sim. Nós vamos pregar contra a manipulação religiosa, que hoje é o foco. Sobre aquilo que é extra-bíblico. Isso. Que a gente... Não, eu vou falar extra-bíblico e antibíblico. Antibíblico também. Entendeu, né? Não tá na... como é que fala? Existe uma expressão que é em latim que fala dura lex sed lex, significa a lei é dura, mas é lei. Então, o que tá ali, a gente adere, mastiga, engole, digere. Agora, o que não tá ali... Mas uma das coisas que nós vamos usar nesse podcast, e o Jefferson até tá falando pouco, eu quero que você fale mais, tá? Vamos lembrar de uma liderança, Moisés.
Moisés só foi líder, por quê? Porque o povo não quis ter intimidade com Deus. O povo não quis ter intimidade com Deus. O povo disse, Moisés, fale tu com Deus para que não morramos. Mas Deus não queria isso. Deus não queria uma pessoa sendo mediador ou medianeira. Deus queria que o povo se achegasse a ele. Mas o povo jogou Moisés e se relacionavam com Deus através de Moisés. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você se relacione com ele através de mim. Não, porque eu vou chegar ao Rodrigo, o Rodrigo é meu pastor, e o Rodrigo vai orar e Deus vai falar com ele. Por que Deus não fala contigo? Desde a lei, o povo vem sofrendo, Jefferson, com isso. Desde a lei. Moisés vai falar e nós vamos ouvir Moisés. Mas não era isso que Deus queria. Intimidade com Deus e relacionamento com Deus se dá pessoalmente, é individual. Eu nada posso fazer na vida de uma ovelha para que ela venha se aproximar mais de Deus se ela não quiser. Então, quando eu ensino as pessoas a dizer, não, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo, tudo bem, né? Mas vocês vêm até mim que eu vou levar vocês a Cristo? Não. Entendeu? Quer dizer, então, que qualquer um pode ter uma revelação direta do trono de Deus, não só aqueles que... só aqueles que... O culto é praticamente de revelação, porque as pessoas vão lá para ouvir uma revelação. Uma revelação tá que elas vão ser reveladas. Uma revelação está aqui. Uma revelação de Deus é a palavra. Mas Deus vai entregar uma revelação. Eu acredito nos dons. Eu também. Acredito nos dons. Também. Quantas vezes eu já fui alvo de dons espirituais? Sim. Entendeu? Mas Deus pode falar com qualquer pessoa. Mas quando o objetivo... Deus não falou com o faraó? O faraó era crente? Não. Deus não chamou Ciro de meu ungido? Então Deus pode falar com qualquer pessoa. Entendeu? Deus ele pode falar, uma coisa é Deus falar, outra coisa é Deus usar, entendeu? Uhum. Mas Deus pode falar com qualquer pessoa, sendo ela crente ou não, Deus pode falar. Já vi pessoas que se converteram sem ter ouvido a palavra, entendeu? Mas eu quero deixar o Jefferson falar alguma coisa, que senão só nós falamos. É uma coisa muito interessante. Já mudou de pergunta, agora já vai mandar, já vai mandar. Bate-papo. Eu vou falar uma coisa que é muito interessante. Duas coisas. Cultura, né? E tempos de hoje. Cultura familiar. Então, a gente vive no Brasil e todo brasileiro gosta de ver o outro país para ver como que é. E é uma coisa muito interessante que eu vejo muito o americano. O americano, ele tem uma cultura dentro da sua família, aquele que serve a Deus, a família ali, ele tem algo muito, muito interessante. Nos filmes, séries, dia a dia, que toda pessoa tem um contato muito familiar, você está falando aí de buscar a Deus. E o buscar a Deus primeiro tem que ser em casa. Quantas e quantas famílias que conhecem a palavra do Senhor não para com a sua esposa, com seu filho, não dá um ensinamento para o filho de orar. Chamar o filho para estar fazendo aquela oração, chamando a esposa para orar, tanto no momento de dificuldade e no momento de glória também. Cultura da oração, né? A cultura da oração. A cultura da leitura da Bíblia, né? A igreja, Jefferson, a igreja, ela cresceu. A igreja, ela cresceu. Não havia templos. Pentecoste, conversão. Não havia Rodrigo para construir igreja, tá? Uhum. Não havia construtor de igreja. Uma igreja bem entendeu? grande. Você vai ver igrejas depois em Éfeso, em Colossos, em Tessalônica. Você vai ver as igrejas da Ásia Menor, mas isso veio com o tempo. Mas as primeiras igrejas foram nas casas. Você vai ver algumas vezes na Bíblia, eles se reuniam nas casas. Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Ele citou, o pastor Rodrigo citou Adão e Eva. Não tinha tempo. Não. Lá no início, né? Você vai ver, historicamente, você vai ver o templo sendo levantado porque os outros deuses tinham templo. Entendeu? Sim. Você vai ver até para um rei, porque as outras nações tinham reis. Mas essa cultura de oração, pastor, ela tem que vir no início ali de dentro da casa, dentro da família. Tem que surgir de dentro ali e muitas pessoas nos tempos atuais hoje está esquecendo. A principal base hoje é a família, é a união. Os tempos atuais hoje você vê muitas pessoas
tomando outro rumo, um individualismo, esquecendo daquilo que o Senhor implantou, que foi a família. Só tem que estar esquecendo também daquilo que ele aprendeu dentro do templo, aquilo que Deus ensinou para ela, revelou para ela que Deus é família. E é interessante. Foi um slogan, né, de um tempo atrás de política, né? Deus, pátria, família. E foi. Só que realmente. Só que eu seria assim, Deus, família e pátria. Pátria, é isso aí. Entendeu? Isso aí. Porque às vezes a pessoa vai. Ah, mas a pessoa só vai lutar pela pátria porque tem a sua família, não quer ver sua família morrer. Entendeu? Tudo isso Mas nós vamos politicamente colocou a pátria porque os políticos eles falam que a sociedade está ali, tá né? integrada. Né? Isso, tá em primórdio. Uhum. Deus e pátria. Então eles falam que, beleza, Deus aqui, primeiro lugar. Aí a pátria eles vão cuidar. Uhum. Mas na verdade não. Na verdade a pátria fica lá depois, a família fica segundo e a pátria por último, e às vezes nem lembra da pátria. E quando o Jeff estava falando sobre família, a cultura americana, família foi berço dos maiores avivamentos. Quem conhece a história dos avivamentos vai falar de Azusa. E o avivamento da Rua Azusa gerou esse movimento de oração. E quando eu falo de movimento de oração, eu converti em 2004. 2004, talvez vocês devem lembrar de uma época também, quando vocês, talvez não eram nem convertidos, que vocês passavam na frente de algumas igrejas tradicionais, históricas, vou dizer assim, nem tradicionais, não é reformada, nem tão tradicional, mas igrejas históricas no Brasil, que era 18 horas da tarde, já estava aberto e você escutava os irmãos orando. E a oração dos irmãos não era aquela oração formal, não era aquela oração de um português correto, era uma oração do glória a Deus e aleluia. A pessoa passava uma hora lá só dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas como na década de 90, 80, década de 80, 90, o Brasil viveu um mover sobrenatural, que a igreja orava mais. E hoje nós estamos vivendo a era das conferências, dos encontros. Para elogiar, pode falar nome? Não. Nem para elogiar, mas... Não, pode. Para elogiar pode, né? Para elogiar pode. Pode. Por exemplo, eu conheço pessoas de lá onde eu moro, da Deus e Amor, que tem uma devoção ainda até hoje na oração extrema. A oração para eles ali, em muitos lugares. A cultura da oração, ela está sendo deixada de lado nas igrejas. Por quê? Por causa do ativismo religioso. Entendeu? Menos tempo de oração, porque a oração, eu vou explicar isso para vocês. A oração, ela é quando o homem ele não aparece. No louvor, está lá que vai aparecer o louvorista. Na mensagem que vai aparecer o pregador. Mas na oração, vamos para o louvor? O louvor você pode ser artista. A pregação você pode ser artista também. Ter uma boa oratória, como quer que eu fale difícil, uma boa exegese, homilética, uma dicção. Você pode ter todos esses termos teológicos e ser um artista de púlpito, cara. Mas a oração não. A oração, ela é diálogo com Deus. Ela é intimidade com Deus. Ninguém consegue mentir na oração. Entendeu? E por isso que eles estão tirando a oração, como o Jefferson falou, a oração já não existe mais. Por quê? Porque a oração vai te levar a ter intimidade com Deus. Uhum. Intimidade com Deus, Deus vai falar com você. Mas se você gerar uma cultura de oração, como nós estamos falando, vai chegar um momento que Deus vai começar a falar com você, vai falar com a pessoa, com quem está orando, e o líder vai dizer assim, não precisa você orar muito não, que Deus vai falar comigo para falar contigo. Aí Deus vai começar a falar. Às vezes Deus nos usa para alguma coisa e eu fico impressionado, pois as pessoas não dão ouvidos quando Deus usa, entendeu? Deus mostra, Deus revela, aí a pessoa não dá crédito. Mas a oração é você ter intimidade com Deus. E dentro do ativismo religioso, leva as pessoas a não ter mais prática de oração. Sabe o que está acontecendo hoje nas igrejas? Uma fé mecânica. Abre a igreja, vem quem vem, faz o culto para quem vem, e tá bom, a fé é mecânica. As igrejas estão perdendo, sabe o que é? Vou falar que eu vejo isso cotidianamente. Você que está me assistindo vai passar por isso, já deve ter visto isso. Tem igreja que já não dobra mais o joelho para orar.
Já chegam. Antes do culto? Não tem mais joelho dobrado, não. Tem mais joelho dobrado, não. Sabe o que tá acontecendo? Já chega lá, já fica, como os cultos hoje, a maioria passa o louvor inteiro de pé. Não critico isso. Mas a pessoa não dobra nem o joelho mais para orar. A igreja não tem mais uma meia hora de oração antes do louvor, uma hora antes do louvor. E é o que está acontecendo hoje. Mas, a oração ô, tá sendo deixada de pastor, lado. é algo muito interessante que a palavra fala pastor. Pastor cuida das suas ovelhas. E ele está sendo ensinado. As pessoas não estão sendo ensinadas. Deixa eu só corrigir você um pouquinho. Pastor cuida das suas ovelhas, não. Pastor cuida das ovelhas do subpastor. É verdade. Por quê? Não, porque Isso, nós estamos isso. vendo pastores que, não, as ovelhas são dele. É. A ovelha não pode nem ir numa outra não congregação, pode, outra tá denominação. aprisionada, Tá né? aprisionado. Não estão ensinando esse fundamento. Eu vou falar um filme aqui que é muito conhecido, acho que vocês também já viram esse filme, que é o Quarto de Guerra. Sabe que toda casa tem um quarto de guerra? Eu falo que na minha não tem, eu queria ter. Que é algo muito interessante. Então passa a ter. Sim. Tem que ter. Então passa a ter. Tem que ter. Que é o quarto onde que você vai ali, no momento ali, um espaço que vai dividir local pro Senhor. Olha que coisa muito interessante esse filme. Por isso que eu falo e repito novamente. O americano, ele tem um grande diferencial. E já vem de berço. Uma liderança fora do comum. Vou falar algo um pouco fora do contexto nosso, que nos tempos atuais, eu falo isso dentro da empresa lá, muitos homens não sabem ser líder dentro da sua casa e não ensina o filho a ser líder. E tem uma palavra que eu sempre falo comigo, que é uma palavra amaldiçoada. Essa palavra amaldiçoada. Eu não quero que o meu filho passa por aquilo que eu passei. E é Deus que ele que vai coordenar. Você só tem que ensinar, direcionar. Mas se ele tiver que passar por qualquer dificuldade, foi porque o Senhor permitiu. É isso mesmo. E tem muita gente tomando essa frente, essa dor, e não deixando o que Deus quer. A forma que o Senhor quer. E voltando, Jefferson, ao nosso tema sobre ativismo religioso, Sim. acaba gerando dentro de casa. Você está falando isso aí, então eu vou pegar esse gancho aí, porque dentro de casa o líder, que é o pai, que é o pastor da casa, ele acaba sendo um ativista dentro de casa. Que ele acaba sobrecarregando a família. Entendeu? Meu Deus. Quantos pastores, eu já vivi isso, pastores, líderes abençoados por Deus, perdendo filhos para as drogas, porque ele sobrecarregou a família dentro de casa com tanto trabalho na igreja. Aí esses dias eu vi um testemunho de um pastor lá de Itajaí, ele queria tanto levar a filha dele na igreja, ele queria que a filha fosse para a igreja, filha criança, adolescente, e a filha, um dia ele chegou em casa dos trabalhos da igreja, a filha saiu correndo, abraçou ele, papai, hoje eu vou para a igreja. E ele chega para a mulher todo feliz, e eu vou me arrumar porque eu vou para a igreja, vou colocar a melhor roupa, minha filha vai para a igreja comigo. Aí a esposa disse assim, ela não quer ir para a igreja contigo. Ela não quer ir para a igreja. Ela descobriu que para ganhar um abraço teu basta ela dizer que ela quer ir para a igreja. Meu Deus. Ei, quantos pais estão perdendo filho? Muitos. Esse pai, esse pastor, ele teve uma revisão na vida dele, que ele trouxe a filha dele novamente pro seio do pai, que ele entendeu que ele estava perdendo a filha dele dentro da igreja. Então, quantas famílias, Jonathan, Jefferson, Rodrigo, você que me ouve, quantos pais estão perdendo os filhos para as drogas? Eu já vi. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já vi pai quebrar o filho porque o filho queria jogar bola, cara. O filho queria ir pra rua, brincar com os amigos que não são crentes, mas o pai ia lá e pegar o filho, ó. Mas não pode. Hoje o filho tá no mundo. Eu vou falar algo com vocês que eu vivi. Eu vivi. E vocês vão ver isso. Eu não era crente. Não era cristão. E eu ia numa casa de show, na cidade de Chapecó. Meus irmãos sabem disso, minha família sabe disso, a galera que andava comigo sabe disso. E um dia eu entrei numa casa de show e tava na casa de show lá, e de repente eu vi um jovem lá,
acuado, amuado num canto, e música eletrônica, e barulho, e bebedeira, e cigarro, e droga, e aquele jovem lá acuado, só que eu não dei atenção. Algum tempo depois, o Senhor me resgatou. E quando eu chego na igreja, eu vejo aquele jovem líder de jovens. Uhum. Aí você vai dizer assim, ele converteu? Não, ele era líder de jovem, mas ele estava lá na boate. Ele profetizava na igreja, mas nos domingos ele ia para boate. Antes de ele ir para o culto profetizar, ele estava dentro de uma boate. Estava lá bebendo, estava lá usando droga. E por quê? Porque o ativismo religioso gerou isso. Ele tinha que estar na igreja. Ele tinha que estar lá na igreja. Tem que estar na igreja, tem que estar. E quantos pais, Jefferson, quantos pais, sabe, John, estão perdendo famílias? Eu tomei uma decisão na minha vida, diante das perguntas que você já fez, que eu amo almas. Eu amo almas. Eu já coloquei drogados dentro de casa. Vocês sabem disso. Eu já levei bêbados, viciados, mendigos, andarilhos. Eu já levei eles para dentro da minha casa. Eu já levei, tratei, alimentei, dei roupa. A igreja ajudou por amor a almas. Mas como é que eu vou amar as almas se a minha família, eu vou perder minhas filhas, perder minha família? Que amor é esse? E eu já vi tanta liderança, eu vou abrir o verbo aqui, porque tem tanta liderança que prega amor, amor. Não, porque eu amo, e beija, e abraça, amor, amor. Mas que amor é esse? Eu tenho Que não se importa em perder uma família. Que não se importa em perder pessoas. E ainda além de perder, amaldiçoa. Você está saindo da minha igreja, você vai para o inferno. Você está saindo da minha congregação, da minha denominação, você está debaixo de maldição. Isso é ativismo religioso. Então você está me assistindo aí, fizeram as perguntas, se liberte de qualquer prisão religiosa. O evangelho é de libertação, o evangelho não é de prisão, não. O próprio apóstolo Paulo falou que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de Deus que clama dentro de nós, papai. Então, a minha maior decisão é a minha família. Pastor, teu ministério é tua família? Não, meu ministério é a minha família no reino, cara. É minhas filhas adorando, é minha esposa adorando, pregando a palavra de Deus e independente, eu não preciso de um púlpito para pregar a palavra de Deus. Eu não preciso de um altar, eu não preciso de ser o pastor de uma igreja para pregar a palavra de Deus. Eu conheço um pouquinho da palavra de Deus e eu lembro dos causadores dos maiores avivamentos da história da igreja primitiva, foram jovens. Jovens como Estevão, jovens como Filipe, que a princípio vão carregar a cesta básica, mas vão para a praça da cidade. Filipe, Samaria inteira para Jesus. Filipe, depois que Estevão morreu, ele ganhou o eunuco da rainha Candace em Atos 8. Você vai ver Filipe, depois de tudo, estabelecendo uma família, tendo filhas abençoadas. A Bíblia fala que as filhas profetizavam. Então, do que adiantava ele ganhar aquele mundo todo e as filhas dele não ser usadas por Deus? Aí você vai ver, o camarada, ele não era um pastorzão, não era um apostolão. Ele era um jovem da igreja, mas que tinha um coração queimando. Deus não precisa de um grandão, que hoje os grandão querem ser mais que Deus, né? Deus não precisa de um ungidão, não, cara. Deus precisa de um coração queimando. Convém que ele cresça e eu diminua, né? Não. Convém que eu apareça. E Deus só fala através de mim. É o que eu estou vivendo hoje. É o que acontece, o ativismo religioso literalmente Deus só fala através de uma pessoa. Literalmente. Deus Se eu não pregar hoje, não vai ter glória a Deus, não vai ter aleluia. Não. A igreja só glorifica quando eu prego. Não. E outra coisa, deixa eu falar para vocês. Você quer ver quando uma igreja está debaixo de um ativismo religioso? É quando o líder da igreja vai na igreja, vai numa congregação. Quando ele vai na congregação, levanta defunto, faz em movimento, e a mensagem vai dizer, vamos porque o fulano vai estar pregando aqui na igreja. Vamos. E Jesus não está lá no culto que tem 5 pessoas? Que é o principal? Jesus não está lá no culto que o grande líder não vai estar? O grande pregador não vai estar? Jesus está lá. Mas não, porque o líder vai vir, eu tenho que ir lá na casa do fulano, não, tem que ir para a igreja hoje, eu tenho que encher a igreja hoje, porque o líder vai vir. Do que adianta isso, gente? Não. Isso é o ativismo religioso. Impregnado que eu tenho que mostrar alguma coisa para alguém. Não, eu não preciso mostrar nada para alguém. Quem já me conhece é Jesus, ele sabe tudo. O pastor, o senhor falou sobre família, falou até sobre a família do senhor, e a gente quer saber,
qual o preço, que preço a sua família pagou pelo excesso de envolvimento ministerial? Ô, missionário Jonathan, primeiro eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Primeiro eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Nem dinheiro para aluguel eu tinha. E eu falo mesmo, não tinha nem dinheiro para aluguel. Inventaram um monte de coisa, falando que eu subtraí coisas da igreja e pode ir lá em casa. Você que frequenta a minha casa, você conhece minha casa. Sim. Eu não tinha nem dinheiro para pagar aluguel, não tinha nem trabalho, você sabe disso. Até o desespero no começo de arrumar trabalho, clientela, mas Deus honrou. Mas o preço foi esse, entendeu? Foram 16 anos de trabalho árduo, todo mundo sabe disso, ninguém pode negar, ninguém pode dizer que eu não fiz. E eu fui chamado de vagabundo, entendeu? Fui chamado de vagabundo porque Caim foi o cara que trabalhou mais e foi chamado de vagabundo. Então eu fui o cara que trabalhou mais e fui chamado de vagabundo, entendeu? Construí, não construí só igreja, não, construí outra Mesmo coisa. fazendo, ainda assim... Não, só porque eu saí. Aí eu sou vagabundo. Entendeu? Só porque eu falei que a minha vida era trabalhar na obra, o prazer que eu tinha de dormir no chão, não tinha cama para dormir nas obras, não tinha janela em lugares. Não tinha ou tem? Tem prazer ainda, não, porque tenho, isso é pela tenho obra prazer, do Senhor. Tenho prazer pelo reino de Deus. Amém, amém. Tenho, mas aí você vai ver, aí deixar a família longe, não vi muita coisa, não vi minhas filhas crescer, muito tempo minhas filhas, o suporte que podia ter dado mais para minha família, eu não dei. Só que aí hoje eu vejo eu saí sem reconhecimento nenhum, sem ajuda nenhuma. Se alguém falou que ajudou, é mentira. E na realidade eu saí, e se hoje Deus está fazendo alguma coisa, eu sempre fui trabalhador, cara. Deus está me ajudando, abençoando. E saí com uma mão na frente e outra atrás. Alguém falou que eu fui ingrato. Ingrato depois de construir casas, ingrato depois de construir igrejas, ingrato depois de fazer uma revolução numa cidade. Eu fui ingrato, entendeu? Que sustentaram a minha família. Se eu não levantasse para trabalhar e construir, que tem testemunha, tem vídeos, tem foto, ninguém pode falar nada. Eu tenho vídeo, tenho foto de tudo isso, de tudo que eu fiz. Deus me levantou para fazer, fiz. Não me arrependo, porque tudo que eu fiz foi pro Senhor. Foi pro Senhor. Alguma coisa eu sei que não foi pro Senhor, foi para pessoas, entendeu? Que é muito fácil hoje você ter um patrimônio que os outros vão cuidar sem você gastar nada. Entendeu? Você ser rodeado de pessoas que fazem tudo para você e você não ter gasto nenhum. E eu era aquele cara fechado, não, porque tem que fazer, porque eu tô fazendo a obra de Deus, porque eu tenho que agradar, porque... Não. Na realidade não era obra de Deus, era obra de homens. A obra de Deus tem lugares que as almas estão indo, tudo bem, mas o preço que eu paguei, a minha família pagou, a ingratidão. Eu fui chamado de ingrato, mas na verdade eu sofri a maior ingratidão de tudo, 16 anos de trabalho, e as pessoas falaram que eu saí debaixo de maldição, na rebelião, e eu sou um ingrato, entendeu? Depois de tudo que fizeram por mim, e depois de tudo que eu fiz. Mas o ativismo religioso, ele julga, predomina qualquer ação que é contra o que eles entendem com isso, né? E hoje nós estamos começando esse podcast assim, já estamos encerrando, já estamos nos preparando para as considerações finais do nosso podcast, e na realidade não me arrependo de tudo que eu fiz por reino de Deus. Minha família hoje é feliz, minhas filhas nem se falam. Eu ia fazer até essa pergunta, o senhor se arrepende de ter saído? Não me arrependo não, entendeu? Não? Eu me arrependo de pecar, Sim. entendeu? Eu vou usar uma frase aqui, até porque não foi pecado, né? Não foi pecado. Eu vou usar uma frase aqui de um evento que eu participei dos 5.000 homens. Você participou comigo? Sim. Diego Menin, muito Diego bom, Menin, homem muito de bom, Deus. muito bom. Ele pregou lá e disse assim: decidir machuca, não decidir mata. Então, a maior decisão da minha vida foi decidir. A maior decisão da minha vida foi decidir. E eu tomei essa decisão. E hoje eu vivo, hoje eu sou feliz, minha família é feliz. E algo que vai servir para quem está assistindo, para mim encerrar minha participação, e vou deixar vocês, dando as considerações finais de vocês também, foi, às vezes, a rebelião não está em sair, não. A rebelião, às vezes, está em ficar. Ficar sendo um crítico, ficar sendo alguém descontente, alguém frustrado. Às vezes, Deus quer nos levar para outros horizontes. Pergunta pra mim se eu oro. E a pessoa tá dentro do ministério morto, né? Às vezes tá dentro do morto. E eu oro. Não reconhece. Independente de ministério, eu oro por todos. Independente de líderes, eu oro por todos. Agora, deixa pra gente, então, antes do senhor finalizar, só um conselho pros líderes e pra quem tá na frente ali, de como alertar. Alerta aí os pastores, os líderes,
de como não cair, pastor, nesse ativismo religioso. No Brasil, tá difícil. Porque no Brasil, as igrejas estão caminhando por um rumo cada vez pior. Que não é reino, é um contra o outro, é pastor contra pastor, igreja contra igreja, é meu membro, é meu... Sabe qual é a minha visão? Minha visão do reino é inadmissível ter uma igreja com 10 instrumentistas numa esquina e na outra igreja, a 100 metros, o pastor está lá sofrendo com uma caixinha fanha e não tendo um instrumentista. Que amor é esse? Não podia o pastor que está com a igreja abençoada chegar para o outro pastor e dizer assim, que também está com a igreja abençoada, por mais que tenha pouca gente, eu estou com os meninos lá bombando, pipocando na unção. Você não quer que eles venham te ajudar aqui no louvor? Não, Meu Deus. eu não vou tirar eles. Eles não vão sair da igreja do pastor, não. Eles vão lá trabalhar pro reino, cara. Eita. Entendeu? Eu tenho lá na minha igreja, eu tenho 10 pregadores lá que estão começando agora, mas já estão dominando Bíblia, estão pregando. Você não quer ajuda aí? Eu tenho aqui instrumento sobrando. Eu particularmente, um pastor amigo meu começou uma igreja há pouco tempo, pastor Edinho, grande abraço, pastor Edinho, meu amigo, vai assistir lá em Mar de Espanha. Pastor Edinho começou a igreja e disse, pastor Edinho, vem aqui que eu tenho umas bênçãos para você. E esse dia eu estive pregando na igreja dele, e Deus está abençoando, e Deus nos usou para falar com ele, que o espaço vai ficar pequeno, Mar de Espanha vai ficar pequeno para aquela igreja, Glória a do Deus. pastor que Deus levantou o pastor Edinho. Então, a palavra que eu deixei no início, para me encerrar, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Aí você vai ver, não é para onde, é para quem. O destino já está traçado. É uma pessoa. Não é um grande líder, humanamente falando. É Jesus. Certa feita, eu fui criticado sobre pregar sobre salvação. Salvação não está na denominação. Salvação não está no líder religioso. Salvação está na pessoa chamada Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encerro minha fala. Amém. Ô, Jonathan, ele encerrou a fala dele ali, foi muito interessante, o podcast avivador, né? A gente conversou aqui nesse bate-papo que foi muito gratificante e edificador, né? Muito, muito. E fica aí a fala para você aí. Antes de falar qualquer coisa, agradecer Diego Mini aí, porque o pastor Rodrigo foi a um evento e falou, nós compramos livros, fizemos a Muito leitura, bons, muito estudamos, coisa você boa, também, coisa coisa boa. Eu vou trazer no próximo podcast alguns livros. Sim, Vamos, sim, vamos fazer isso sim, aqui é. é verdade. E... Isso aqui é ouro. e vou marcar ele. Tem que marcar ele. Já traz aquele pra você me emprestar, que o pastor falou, deixe ir, não insista. Deixe ir, Eu não li insista. até hoje, o pastor falou, Meu eu tô... Deus. Deixe ir, não insista. E aí? Você gostou do título? Gostei, só dele falar já. Meu Deus. Ó, o livro é muito bom. Muito bom. É algo que muita gente em cima desse podcast de agora está agarrado e morto dentro da igreja pelo motivo de doutrinas que o homem pôs errada e está insistindo. Está insistindo. E aí vem a morte espiritual. E o pior disso tudo, eu gosto muito de falar em cima disso. Ele, além de morrer espiritualmente, ele leva as pessoas que estão à volta dele também a morrer. Porque ele começa a defamar, começa a falar, em vez de ele olhar para Cristo, que morreu na cruz, ele começa a falar do irmão que está à sua esquerda e à sua direita. Esse livro é algo muito bom, muito Quero ler, muito eu quero bom. ler. Quero agradecer a presença do pastor Rodrigo aí, fazendo essa abertura aí, falamos num contexto muito bom, compartilhamos algo que quem está do outro lado aí, dando a oportunidade de estar escutando algo que é edificador à sua vida. Transformador. E Ainda há esperança, né? ainda há esperança, ainda há esperança. Eu quero trazer você
a estar assistindo a gente. E deixando aquele like, conversando, falando, trazendo outras pessoas para trás, crescendo, fazendo Não, e seguir esse podcast aí. E crescendo. Seguir. Algo que Compartilhar, lá na frente comentar. vai trazer edificação para sua vida. E os haters também pode comentar, né? Tem espaço para todo mundo, pastor. Tem espaço para todo mundo. Vamos revolucionar e começar por Juiz de Fora. Eu não vou falar Juiz de Fora, vou falar Minas. É isso aí. E Brasil. Então você tá dizendo que esse estúdio aqui vai ficar pequeno? Ah, vai sim. Vai? Sim. Vai porque vai vir gente muito grande, né? Vai. Aí vai vir o grandão da Galileia. Ai, meu Deus do céu. hoje ele já veio, né? Já tomou conta. Hoje ele já veio. Mas- Então tá na besta, né? Vou passar a palavra pra você também. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pelo aí estar com a gente aqui. O convite foi dado, a iniciativa foi tomada. Graças a Deus. Isso aqui é para glorificar a Deus também. Então é isso aí. A gente vai dar continuidade. Vai vir pessoas. Segunda-feira estamos aqui. Segunda que vem tem mais e sempre vai ter conteúdo para você aprender um pouquinho do que a gente sabe, né? A gente sabe bem pouco, E vamos aprender mas junto. uma torneira aberta ela não pode parar de pingar. Então é isso aí, gente. Que Deus Muito abençoe obrigado. todo mundo, né? Até a próxima.